Shalom a todos! Este é mais um dia que o Senhor nos tem feito, por isso alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém! Louvado seja o nome do Senhor, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Glória a Deus! Estou muito feliz de estar gravando mais esse vídeo aqui. Meu amado, minha amada, irmãos e amigos, e hoje nós vamos estar falando de algo muito interessante. Algo que algumas vezes algumas pessoas me perguntam e eu, buscando o Senhor, entendi ser pertinente nós estarmos falando a respeito do assunto. Hoje vamos estar trazendo o tema que se chama Somente Jesus Salva, e é exatamente isso. Algumas vezes as pessoas perguntam assim, a salvação vem através de Jesus. E como fica a condição de quem nunca foi alcançado pela verdade do Evangelho? Quem nunca foi alcançado pela mensagem do Evangelho? Essa pessoa está condenada? Sim ou não? Esta é a grande pergunta que nós precisamos dar resposta. Amém? E claro que esse daqui é um estudo breve, pois o nosso tempo não nos compete nós aprofundarmos, vou fazer um estudo raso, mas que de certa forma possamos elucidar algumas coisas, ou pelo menos dar ferramentas para que você, que assiste os nossos vídeos, você possa estar pesquisando, buscando aprofundar sobre o assunto. Amém? Vamos estar falando aqui de alguns pontos bíblicos e aí você vai ter isso como base para fazer a sua pesquisa, para estudar e chegar às suas próprias conclusões. Amém? Então eu gostaria de primeiro pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo em João 14,6, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus ele faz essa declaração, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. Amém? Então nós entendemos a primeira coisa, que Jesus ele veio salvar a humanidade. Por mais que haja controvérsias, algumas pessoas pensem diferente, mas em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo, o cosmos, o Olam, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que crer nele não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Então nós entendemos que Jesus ele veio para salvar a humanidade. Eu não estou falando de universalismo. José, o que é universalismo? É a crença de que uma vez que Jesus ele foi sacrificado na cruz do Calvário, todas as pessoas em todo o mundo são salvas, independente das suas atitudes ou da sua profissão de fé. E não é isso que nós estamos falando, mas nós enfatizamos que o sacrifício de Jesus na cruz, ele proporcionou salvação para toda a humanidade. Haja visto que em Gênesis 3 nós vemos que Adão pecou, e Adão ali é o representante da humanidade. O próprio nome Adão significa humanidade ou terreno. Como Adão foi o primeiro homem criado, e dele veio toda a descendência, então Adão pecou e todos os descendentes de Adão são sujeitos ao pecado e à condenação à morte. E Jesus veio resgatar os filhos de Adão. Amém? Então Jesus ele veio para salvar toda a humanidade. Amém? E agora eu faço a seguinte pergunta: aceitar Jesus é garantia de salvação? Veja bem o cenário, nós estamos numa igreja, temos um culto, no final do culto o pastor faz o apelo. Quem aqui quer aceitar Jesus? A pessoa simplesmente a levantar a mão e o pastor fazer uma oração para ela, é garantia de que a pessoa está salva? Qual é a condição para estar salvo? Em Romanos 10 diz que essa é a palavra da fé que pregamos, porque se com a sua boca confessar a Jesus e em seu coração crer que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Então, a condição da salvação é crer em Jesus, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Redentor e que Ele ressuscitou. E quando confessamos isso com a boca e verdadeiramente cremos, somos salvos. Agora, não temos garantia se alguém faz um apelo, quem quer aceitar Jesus? Sua vida está difícil, sua vida está isso, está aquilo. Quem aqui quer aceitar Jesus? A pessoa levanta a mão, o pastor faz uma oração e a pessoa está salva. Nós não temos garantia que isso realmente aconteceu, porque isso é particular de cada um que a pessoa está sentindo na hora. Amém? Então só isso que eu quero enfatizar. Por quê? Porque as pessoas têm essa condição de pensamento, que se alguém vai ali e aceita Jesus, acabou, a pessoa está salva.
E não é sobre isso. E é por isso que nós temos que entender aqui uma coisa. Eu quero aqui ler um texto de Apocalipse 13:8, que diz uma palavra muito importante para nós entendermos o processo de salvação de Deus e como que Deus atinge a humanidade de uma forma que nós não conseguimos compreender quando nós nos colocamos no molde da religião. Presta atenção. Diz assim, Apocalipse 13:8: E adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujo o nome não estão escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui no livro de Apocalipse enfatiza que as pessoas adoraram a besta. Todos esses que adoraram a besta foram as pessoas que não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aí aqui vem uma coisa muito interessante. Que palavra é essa que Apocalipse diz que Jesus, o Cordeiro, ele foi imolado, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo? Que história é essa? Como caber isso na nossa mente? Nós temos que entender uma coisa. Por que eu estou enfatizando esse texto? Porque algumas pessoas pensam assim, se Jesus, ele é o ponto marcante da salvação ao mundo, todas as pessoas que viveram antes de Jesus morreram e foram para o inferno, todas as pessoas que viveram ali, até mesmo os santos da Bíblia, eles morreram e foram condenados porque não tinha Jesus, não tinha salvação. E é exatamente o que esse texto aqui nos traz, que ele é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. E aí a gente pensa assim, meu Deus, mas como que se dá isso? Nós temos que entender uma coisa. Eu quero explicar aqui rapidamente para vocês a respeito do tempo de Deus. Amém? Deus, ele criou todas as coisas. Quando ele criou o mundo criado, o mundo que nós conhecemos, Deus ali, a primeira coisa que ele estabeleceu foi o tempo dessa dimensão desse mundo que ele criou, ao qual nós chamamos Cronos. É um tempo linear, que ele tem um começo e tem um fim. Amém? Como eu posso estar ilustrando aqui nessa imagem. Agora, Deus, ele é atemporal. Pensa na linha temporal e Deus, ele está atemporal, conforme aqui a imagem que eu estou mostrando. Amém? Então Deus, ele sendo atemporal, o tempo de Deus, como alguns teólogos costumam nominar, é o kairos de Deus. Deus, ele é atemporal. Deus, ele está dentro da dimensão da eternidade. Então, como diz uma pregadora que eu sigo, que o passado, o presente e o futuro é um eterno presente para Deus. Ou seja, Deus, ele é transcendente, ele está além de toda e qualquer coisa criada. Então Deus, na sua infinitude, na sua glória, nos seus atributos que nós não compreendemos, eu não vou conseguir explicar isso aqui, porque como explicar Deus? Não tem como, amém? Mas só para nós entendermos, Deus, ele é atemporal. Então Deus, ele pode acessar agora Adão, ele pode acessar agora a minha vida, ele pode acessar agora o dia da minha morte e ele pode acessar agora a consumação de todas as coisas. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus veio. E ali Jesus, ele se entregou e se sacrificou. Dentro do contexto de Deus, e o que fala no livro de Apocalipse. Para Deus, que vive no seu kairos, na eternidade, o tempo que Jesus se sacrificou, isso daí aconteceu desde a eternidade. Isso é atemporal. Por isso Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Porque antes da fundação do mundo, todas as coisas criadas já eram vislumbradas dentro do atributo infinito da onisciência de Deus. Eu sei que é complexo as coisas que eu estou falando, não tenho como explicar isso daí de uma maneira profunda agora, mas para você entender, antes de Deus criar todas as coisas, Deus, ele já tinha vislumbrado tudo isso por ser atemporal, é um atributo dele. Então Jesus já tinha sido sacrificado, porque para Deus não existe o tempo linear como acontece conosco. Então o que eu quero dizer com isso? Que primeiro, todas as pessoas que viveram antes do nascimento físico de Jesus, pela esperança que eles tinham da manifestação do Messias, pela esperança que eles tinham da redenção de Deus, e crendo no Deus verdadeiro, eles foram remidos. Haja visto que nós vemos aqui o exemplo da salvação antes da graça. Abraão, Romanos 4:3 diz, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Também vemos em Gênesis 15:6, falando a respeito desse texto, diz assim, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça, falando de Abraão, quando Deus dá a promessa para ele, que daria Isaac para ele. E aí Deus aborda com ele, que eu não tenho filho, tal, tudo que é meu vai ser do meu servo, e aí Deus dá a promessa do filho, e aí diz esse texto, creu ele no Senhor, ele creu na palavra do Senhor, ele creu que Deus é o verdadeiro Deus, que é poderoso para fazer todas as coisas, e isso lhe foi imputado por justiça. Então nós entendemos aqui que Abraão, mesmo antes da manifestação física de Jesus, ele já tinha crido
em Deus, e isso lhe foi dado por justiça, a redenção eterna do Cordeiro, atemporal, manifestada ali na cruz do Calvário, que salva toda a humanidade e é uma salvação atemporal, alcançou Abraão no momento em que ele creu. Nós vemos também o relato de Enoque, Gênesis 5:24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou. Então nós vemos nisso, Enoque andou com Deus, Enoque buscou a Deus, Enoque creu em Deus e Deus o tomou para si. É um exemplo de pessoas do Antigo Testamento que foram tomadas por Deus, foram remidas por Deus. Por quê? Porque creram. E aí o ato atemporal, sacrificial de Cristo, que foi imolado antes da fundação do mundo, alcançou o coração de Enoque, alcançou o coração de Abraão. Nós vemos também o caso como Elias, que foi transladado, uma pessoa que andou com Deus antes da redenção em Cristo, foi alcançado pela fé, e tantos outros exemplos disso. Nós vemos que todos os personagens da Bíblia que andaram com Deus, que se sujeitaram, que creram em Deus, foram remidos nessa eterna salvação, nessa atmosfera de salvação que envolve todo o mundo criado. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Amém? Espero que vocês estejam entendendo o que nós queremos dizer. E isso daí é o quê? É crer indiretamente. Estamos falando de crer indiretamente. Amém? Mesmo Jesus não tendo sido manifestado. E nós pensamos a seguinte coisa que nós podemos dizer: os judeus são salvos. Aqueles que vivem lá em Israel, o povo de Deus, o povo de Israel, eles são salvos? Depende. É isso que nós temos que entender. Antes da manifestação de Jesus, todos os judeus que creram em Deus e andaram uma vida piedosa foram alcançados, como o exemplo que eu falei aqui, de Abraão, de Enoque e de Elias. Foram alcançados dessa forma. Vivia ali segundo as tradições, crendo no Deus que se manifestou através da revelação de Moisés. E foram remidos por esta fé, pela fé de Abraão. Amém? Mesmo que eles vivessem toda aquela religiosidade, aquela coisa, mas o âmago disso tudo era a fé. E foram alcançados dessa forma. E hoje, os judeus, eles são salvos? Depende. Porque uma coisa é um judeu, um rabino, conhecer a Jesus, ouvir a mensagem do Evangelho, mas se recusar a acreditar e se tornar um apologeta contra a fé em Jesus. Buscar, trazer e desacreditar Jesus. Agora, aquele judeu, aquela pessoa que vive toda uma tradição e nunca diretamente ouviu falar de Jesus, ou conhece o Jesus romano propagado pela Igreja Católica. Muitos judeus acreditam que Jesus ele é um Deus romano criado pela Igreja Católica. Ele não entende que Jesus é o Messias de Israel, que Jesus é o Filho de Deus que veio diretamente do seio do Pai. Muitos judeus não sabem isso, mas continuam acreditando em Deus. Então, o que eu quero dizer isso? Eu quero abrir margem para nós pensarmos de como a redenção de Deus ele alcança pessoas que mesmo diretamente não confessaram a Jesus, mas indiretamente creem sem saber. Na esperança até da vinda do Messias, ou na devoção a Deus pela fé da redenção e no Messias, mesmo culturalmente não tendo sido alcançado pela mensagem do Evangelho, nós não podemos dizer que essa pessoa não será salva, porque nós não conseguimos entender os critérios de Deus para salvar cada pessoa. Amém? Mas isso daqui, como eu falei, é somente para nós entendermos como as coisas funcionam. E para enfatizar isso, eu quero dizer como que funciona essa questão. E eu quero dizer quem é Jesus. Amém? Para nós entendermos, Deus ele se manifestou para Abraão. E Deus resgatou Abraão de lá de Ur dos Caldeus. E ele se manifestou a Abraão e Abraão creu em Deus. E o Deus de Abraão é o Deus de Adão, é o Deus criador do universo. O Deus do qual, como está aqui nessa ilustração, é conhecido pelo tetragrama que depois foi revelado através da revelação de Moisés na Torá. Então, o Deus conforme está aqui, que é pelo nome impronunciável, que nós costumamos aqui no Brasil chamarmos de Javé, vou estar falando assim, é o Deus verdadeiro. E Abraão creu no Deus verdadeiro. Moisés manifestou o nome de Deus. E aí no Novo Testamento nós entendemos que o Deus Javé, outrora ele foi conhecido através de quando Jesus o revelou, ele foi conhecido como sendo o Pai. Também nós conhecemos através da revelação do Novo Testamento que o Deus Javé é conhecido também na pessoa do Filho, que nós conhecemos como Jesus, e também é manifestado e conhecido através da pessoa do Espírito Santo.
Então, o que nós entendemos com isso? Que Javé é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Então, quem crê em Javé, indiretamente crê em Jesus, porque Jesus é Javé. Entendem o que eu estou querendo dizer? Jesus é o Deus verdadeiro, porque Ele está dentro da unidade de Deus. Ele está dentro da unidade de Javé. O problema das pessoas é que quando nós mencionamos o Pai, as pessoas pensam Javé é o Pai. Mas não, Javé é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então, quem lá no Antigo Testamento creu em Javé, estava crendo indiretamente em Jesus sem saber. Só que Javé manifestou Jesus em carne. Jesus foi manifestado em carne, é Javé encarnado. Amém? Sei que estou falando de coisas profundas, e aí, como eu disse, pegue esse vídeo e estude minuciosamente depois. Mas só para nós entendermos isso. E aí eu quero dizer uma coisa aqui, para nós estarmos quase encerrando. E os muçulmanos? Eles são salvos? Absolutamente não. Porque algumas pessoas têm o costume de dizer assim, as 3 religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo. Só que tanto o judaísmo como o cristianismo creem no Deus Criador do universo, do qual, popularmente aqui em português, nós chamamos de Javé, que é o nome impronunciável, como eu mostrei aqui para vocês. E o islamismo crê num outro Deus. Eles entendem categoricamente que eles, segundo a tradição deles, eles dizem crer no Deus Criador, mas eles enfatizam que o Deus do Islã não é Javé. Amém? Então, por isso, o islamismo ele é uma distorção da doutrina primordial revelada por Moisés e por Abraão e por todos os patriarcas. É uma distorção disso. Muhammad, quando escreveu as suas revelações, ele por mais que ele quis mostrar que o islamismo é uma evolução dos profetas antigos, mas é categórico o entendimento para o Islã de que eles não creem em Javé. Por isso que muitas vezes nós vemos tanto testemunho de pessoas que vivem debaixo do Islã, mas que têm revelação de Jesus através de sonhos ou visões, aonde Jesus fala para a pessoa, busque o livro do povo do livro. E essas pessoas vão ler a Bíblia e se convertem. Porque Deus é aquele que alcança as pessoas que são inalcançáveis. Quando o Evangelho não consegue chegar a um povo, Deus se manifesta a esse povo. Jesus se manifesta a essas pessoas. Por isso que agora nós chegamos no ponto final aqui. As pessoas que nunca ouvirem o Evangelho serão alcançadas. Porque Salmo 19:1 está escrito, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Também nós vemos em Romanos 1:20, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Amém? Então esse texto nos diz a seguinte coisa, que os céus proclamam a glória de Deus, e também as coisas invisíveis desde a criação, e o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente pelas coisas que estão criadas. Então aquela pessoa que está lá no Alasca, que está lá naquele povoado, que está lá naquela tribo, como que ela é alcançada? Ela é alcançada pela fé, irmãos. Pela fé. Mesmo que a pessoa não diga categoricamente, eu acredito em Jesus. Mas a partir do momento que, como Abraão, que estava na terra de Ur dos Caldeus, num povo pagão, aonde Nimrod, que foi contemporâneo a Abraão, neto de Cã, e ele governava e se estabeleceu como um Deus encarnado na sua geração. Abraão, por observar as coisas à sua volta, entendeu que ninguém seria Deus a não ser alguém que tinha criado o universo e todas as coisas que tinham sido feitas. Abraão observou todas as coisas e entendeu que somente um Deus metafísico, um Deus incompreensível, invisível, teria criado todas essas coisas. E aí Abraão começou a propagar a fé. O que eu quero dizer neste vídeo, nesse dia para você, da mesma forma, as pessoas que nunca ouviram a mensagem do Evangelho são indesculpáveis, porque todas as pessoas que contemplarem o mundo à sua volta entenderão que há um Criador, e na medida que essa pessoa ela se abdicar de uma vida de pecado, porque Deus ele gravou em nós a consciência do pecado e do erro.
e essa pessoa crer que existe a manifestação de um Deus que é criador, e essa pessoa se sujeitar a viver uma vida de piedade, porque creu no Criador, mesmo que não tenha sido alcançada pela Bíblia ou pelo Evangelho, nós não podemos dizer que essa pessoa não está salva, porque o pastor não fez apelo para ela, a pessoa levantou a mão e disse: eu aceito Jesus. Amém? E eu estou trazendo essa palavra apenas para abrir a sua mente e você entender que a salvação de Deus, ela é muito mais abrangente do que a cerca da religião nos propõe e nos mostra. Deus, ele é um Deus de graça e de misericórdia, que tem a sua mão estendida para alcançar todo o coração sincero. Não haverá nenhum coração sincero que tenha fome de Deus que não seja alcançada por Deus. Nós somos um povo privilegiado que vivemos numa nação cristianizada, aonde a Bíblia e o nome de Jesus está acessível a nós. Mas aonde não está acessível, mas tiver um coração sedento, como um dia foi o coração de Abraão, essa pessoa será alcançada. E a Bíblia disse que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Deus é um Deus de graça que tem a mão estendida para alcançar aquele que tem fome da sua presença. Ainda que não entenda nada da complexidade dessas coisas que falamos nesse vídeo, ainda que não entenda como Jesus é Deus e manifestou em carne, não entenda nada disso, mas a pessoa apenas crê que existe um Criador. E eu creio que a salvação que é atemporal do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, está estendida para todo aquele que tem fome de Deus e crê em Deus. Mas eu quero te dizer ainda nesse vídeo, para encerrar, você foi alcançado por Ele. Você foi alcançado por essa graça e você é bem-aventurado. Amém? Então, através dessa mensagem, que possa elucidar algumas dúvidas ao seu coração e que eu possa, pela misericórdia de Deus, ter sido um instrumento para trazer algumas reflexões e algumas respostas, mas que o Espírito de Deus fale mais ao seu coração e que, absolutamente, além de tudo isso, saiba que Jesus, ele te ama, que você foi alcançado nessa graça e Deus conta conosco, comigo e com você, com a sua igreja, para propagar aquele que nunca ouviu. Às vezes o seu vizinho do lado nunca foi religioso, nunca teve nenhum contato com religião, é totalmente alienado a Deus. E você é a boca de Deus para que ele conheça a Deus. Não deixe que essa pessoa venha a ter uma revelação porque nunca foi alcançado por ninguém, mas seja você o instrumento nas mãos de Deus para isso. Amém? Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Deus abençoe a sua vida e a sua semana. Shalom, shalom.